Agora são 7h19 e nesta semana o Andes, Sindicato Nacional, apresentou material com 20 motivos que apontam os perigos do programa Futurice, que busca mercantilizar e privatizar o ensino público. E para conversar conosco a respeito, temos aqui Evelyn Farage, secretária-geral do Andes. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes. Evelyn, primeiro eu queria que você fizesse um balanço, né, do Futurice, que foi um programa que praticamente não houve discussão com a sociedade, principalmente também com os principais interessados, ou seja, com a comunidade docente e discente. Como que você Uhum. avalia esse programa? Então, Glauco, esse programa foi um programa, está sendo um programa absolutamente imposto, né? O governo não teve nenhum diálogo, nem com a comunidade acadêmica, nem com gestores, nem com os movimentos sindical que organizam professores e técnicos administrativos, nem com o movimento estudantil. Então, ele é muito autoritário na sua forma, o que revela também um conteúdo extremamente autoritário, né? De cunho privatista que o futuro se pretende. Nós analisamos como uma verdadeira contrarreforma da educação superior para as universidades e institutos federais. E existe aí, né, uma combinação na prática que é bastante nociva, porque a gente tem a lei do teto, né, que foi instituída, que acaba limitando aí o orçamento da educação, e ao mesmo tempo o governo apela para o capital privado, ou seja, não é que o capital privado vai complementar o orçamento das universidades, a ideia é substituir praticamente, né, Evelyn? É, exatamente. Na verdade, o grande centro desse projeto é uma desresponsabilização do Estado com o ensino superior público e um repasse através das parcerias público-privadas, sejam com organizações sociais, com fundos de investimento, para a iniciativa privada. É bom ressaltar que se o capital privado fosse capaz de gerir a educação, ele não precisaria, por exemplo, a iniciativa privada, a educação superior, as faculdades privadas, não precisariam de programas como o FIES e o ProUni, né? Então, no Brasil é justamente ao contrário, quem precisa do dinheiro público é a iniciativa privada, né? Que fica o tempo todo tentando se apropriar privadamente das verbas públicas que deveriam estruturar as políticas públicas de atendimento a toda a população. Então, ele é um projeto de fato de cunho muito privatista na nossa avaliação. Naama? Evelyn, bom dia, Naama quem fala, tudo bem? Bom dia, Naama, tudo jóia? Ô Evelyn, a questão aqui caso esse projeto passe pelo Congresso, a gente sabe que vai ter que ser enviado para a Câmara, para o Senado e depois para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mas caso ele passe pelo Congresso, como é que fica a questão da autonomia das universidades, né? Algo tão importante, com uma vez entrando esses recursos da iniciativa privada, como é que ficaria a autonomia das universidades, escolhas de reitores? Você acha que tudo isso pode ser prejudicado? Gostaria da sua avaliação. Então, você tocou numa questão que é muito importante. Esse projeto, ele pretende mudar 17 leis federais, né? Então a gente imagina que ele não tem outra alternativa para ele que não seja passar pelo Congresso. Se assim o governo não fizer, o governo estará abrindo mão da democracia no país, porque ele vai estar eliminando o Congresso Nacional, já que tem 17 leis federais, desde a Constituição de 88, que precisam ser mudadas para poder viabilizar o projeto do Futurice, né? Uma das mudanças no projeto Futurice justamente ataca a autonomia universitária. O artigo 207 da Constituição Federal de 88, que foi uma conquista dos movimentos organizados à época da Constituição, para garantir que a universidade pública tivesse autonomia. O que está sendo atingido com esse projeto no que tange à autonomia das universidades? Primeiro, o artigo 207 ele diz que as universidades têm autonomia política, de gestão financeira, pedagógica, que se baseia no tripé do ensino, pesquisa e extensão. O projeto Futurice, ele muda a autonomia de gestão financeira para a autonomia para captação financeira. Nós não acreditamos que as instituições públicas têm que ser captadoras de recursos. Nós acreditamos que as instituições públicas têm que ser financiadas 100% com verba pública, estatal, e elas têm que ter autonomia para gerir esses recursos. Então, essa é a primeira mudança que se pretende fazer.
A segunda mudança, que na nossa avaliação também altera a autonomia universitária, é que o Futurice quebra o tripé do ensino, pesquisa e extensão, que é constitucional e que é o que sustenta o cotidiano das universidades públicas. Ele, inclusive, vai permitir, se for aprovado, que um professor que seja um professor ligado a uma organização social, que ele dê sua carga horária exclusivamente em sala de aula. Ou seja, ele desobriga os professores a fazerem pesquisa e extensão, portanto, a investir na produção do conhecimento para a melhoria das condições de vida da população. E terceiro, que o Futurice, ao garantir às organizações sociais autonomia de gestão patrimonial e de pessoal, ele tira da universidade a autonomia. Então, o que a gente vem falando, para que vão servir reitores, pró-reitores, as instâncias colegiadas das nossas instituições de ensino, se a organização social vai ter autonomia para gerir professores, técnicos administrativos e o patrimônio público? Então, ele tira absolutamente a autonomia da universidade. É um corpo estranho entrando na universidade, privado, sem nenhuma vinculação com o público, para gerir o público, né? Então, para nós é uma afronta em todos os sentidos a autonomia universitária. Bem o que a gente está vendo que esse governo pretende quando, por exemplo, ele não tem respeitado a lista tríplice da consulta eleitoral que é feita nas universidades, institutos federais e Cefetes para a escolha dos seus gestores, né? Então, a gente já está identificando que esse governo não é um governo democrático, ele não é um governo que pretende o diálogo com a comunidade acadêmica. Isso, para nós, é muito perigoso, né? Você cria ainda, né, com o Futurice, um clima de competição, né? De repente, institutos federais, universidades federais disputando entre si ali a captação de recursos privados, sendo que tem ali áreas de pesquisa totalmente diferentes umas das outras. Quer dizer, é algo muito nocivo, não, Evelyn? Isso. Você tocou num ponto que é fundamental. O Futurice é um projeto que ele pretende intensificar a competição entre professores, na perspectiva que ele impõe a lógica do professor empreendedor. O professor vai ser responsável por captar os recursos para fazer a sua função básica, que é fazer o ensino, a pesquisa e a extensão, né? E ele também institui a competição entre os alunos, porque ele também institui a lógica do empreendedorismo para os alunos. Então, todo mundo vai ter que ir no mercado tentar captar recursos para fazer a função da universidade pública. É como se o governo falasse para os médicos que, para eles terem que operar nos hospitais públicos, eles têm que conseguir recursos para isso. Então, é uma total destruição de um serviço público que é prestado à população. Mas tem um outro elemento também que é muito importante para a gente dialogar com a população como um todo. O governo coloca esse projeto como se no Brasil, ou em qualquer outro lugar no mundo, inclusive, as empresas tivessem tradição de investir no serviço público, o que não é verdade. Entre as empresas brasileiras, o investimento não chega a nem 0,75% dos seus orçamentos. O investimento das empresas é ínfimo diante do orçamento que as universidades necessitam para garantir a produção do conhecimento, o ensino e a extensão, né? Não existe no Brasil uma tradição do empresariado investir na política de desenvolvimento de conhecimento, na pesquisa, na extensão. Então, é uma falácia, é um mito a ideia de que o mercado tem interesse em investir nas universidades públicas. Fora que, se o mercado tivesse interesse em investir, ele não teria interesse em todas as áreas do conhecimento. Ele teria em apenas algumas, aquelas que vão servir para o mercado se desenvolver, as empresas se desenvolverem. Então, isso geraria ainda uma desigualdade profunda entre os cursos, entre os diferentes cursos, né? A gente vai inviabilizar a livre opção dos alunos de fazerem determinados cursos e de fazerem determinadas pesquisas, porque aquelas que não conseguirem atrair o interesse das empresas, elas não se sustentarão com esse projeto.
Não só as universidades não se sustentarão, como algumas pesquisas também em áreas específicas. A gente já tocou aqui no assunto em outras oportunidades das doenças negligenciadas, que são aquelas que não merecem a atenção aí da iniciativa privada porque não tem a possibilidade de gerar lucro, como a pesquisa em relação à doença de Chagas, esquistossomose, que são doenças que afetam as pessoas mais pobres. Ou seja, se a gente tiver essa privatização na prática, né, do ensino federal e da pesquisa, ninguém vai querer, a iniciativa privada não vai ter interesse em fazer pesquisa nessa área, né? Ou seja, vai ser uma perda muito grande para as pessoas. Exatamente, são áreas centrais para o desenvolvimento da população, né, para a melhoria das condições de vida da população, que as empresas não têm interesse. Esse projeto é um projeto, na verdade, de muita subalternização aos interesses do mercado, né? Não é um projeto que tenta estruturar um país enquanto nação, porque um país que quer se estruturar enquanto nação, ele investe na educação, ele investe na produção do conhecimento autônomo. E esse projeto é justamente o contrário, né? A gente pode ver, tem um exemplo que é muito simples. Por exemplo, de vez em quando a gente vê alguma das universidades públicas falando que está sem dinheiro para pagar a conta de luz. A eletricidade em todos os estados ela é privada, é uma concessão pública dada pelo Estado, não é? Então, olha só, veja, é o inverso. Quem precisa do público, quem precisa da verba pública é a iniciativa privada, e não o público precisando da iniciativa privada. Se tivesse algum interesse da iniciativa privada investir no público, por exemplo, universidades, hospitais públicos, escolas e creches teriam isenção no pagamento de energia elétrica, por exemplo. Tá certo, Evelyn, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigada a vocês, um abraço a todos os ouvintes. Abraço, conversamos aqui com a Evelyn Farage, ela que é secretária-geral do Andes.